Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Desejo que Deus dê para nós uma ótima semana, amém? Abençoando sua família, seus trabalhos, tudo que você tem planejado seja conforme a vontade dele, a direção dele, amém? Então, irmãos, hoje no nossa série Panorama Bíblico, conhecendo um pouco sobre a visão geral dos livros da Bíblia, através de algumas classificações, através de alguns grupos de livros, hoje eu quero mencionar sobre os livros históricos. Quais são os livros históricos? Então, nós vimos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, falando ali da criação, das primeiras coisas criadas, das primeiras cidades, primeiras civilizações, os primeiros eventos, o surgimento da nação de Israel, de onde viria o Salvador. E a partir daí, no transcorrer da história, dos livros da Bíblia, o mesmo plano de Deus vai sendo se configurando, se organizando. Nos livros históricos nós vamos ver o desenrolar de fatos, de histórias, de narrativas que estão onde envolve a nação de Israel e a promessa que Deus havia feito de enviar o libertador, o Salvador. Ok? Quais são os livros chamados livros históricos? Ele começa com Josué e vai até Esther. Então, os livros históricos são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Então, aí já temos aprendido que os 5 primeiros escritos por Moisés é o Pentateuco, ou o livro da lei, né, onde tem toda a promessa ali, a raiz de tudo, e os livros históricos são esses 12 aí, tá certo? Ele tem histórias, tem narrativa. Vocês vão encontrar, por exemplo, a conquista da terra prometida no livro de Josué, o período em que o povo não tinha rei em Israel, não tinha liderança, então o povo fazia o que estava na cabeça, né, refletindo muito bem o que temos hoje também, que é o livro de Juízes. E aí esses livros pares, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, vão tratar do período do reinado, né, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Antes disso, teve o Reino Unido como um reino único chamado Reino de Israel. Então as histórias vão mostrar por que foi dividido, os reis maus, alguns poucos reis bons. Surge nesse período aí os profetas também, né, que falaram junto com os reinados. Então, enquanto o rei, eles eram um líder político, havia os líderes espirituais, os profetas. Bom, por que isso é importante? O que isso ajuda na nossa fé? Ajuda em muito. Em que sentido? De nós conhecermos a palavra de Deus, aprendermos a ler a palavra de Deus e a gente interpretar para a nossa vida também, aplicar a nossa vida. E a gente conhecendo a palavra de Deus, ficaremos protegidos do ataque das heresias, inclusive do desânimo e do enfraquecimento da fé. Quanto mais você lê e estuda a palavra de Deus, mais a sua fé é fortalecida. Concorda comigo? Então, por isso essa ênfase nossa em que a gente estude a palavra e medite a palavra de Deus. No livros históricos você vai encontrar também o livro de Neemias e de Esdras, que é aquele período em que eles reconstroem os muros e o templo também, né? Em tudo aquilo ali você vai ver um Deus fiel, justo e que cumpre suas promessas. Um Deus organizado, soberano, que controla toda a história. Você vai conhecer e vai aprender que Deus também ele é suficiente e que ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, desse jeito, nós temos caminhado panoramicamente, tendo uma visão geral de cada livro. Agora, e os maiores detalhes? É quando você mergulhar nesses livros e começar a lê-los. Amém? Então eu te convido a você a ler a palavra de Deus. E conhecendo esse panorama geral, você fica estimulado também a ler os maiores detalhes que há neles, ok? E para a gente concluir esse tempo, eu queria compartilhar rapidamente, por exemplo, algumas lições do capítulo 8 de 1 Samuel. Nós estamos na leitura bíblica anual, certo? Aquele plano de leitura bíblica anual.
toda a igreja, foi divulgado desde o início do ano, final do ano passado, e nós estamos juntos nisso aí. Eu quero te convidar você a continuar, e se você não começou, comece hoje também. E hoje um dos capítulos, uma das leituras é 1 Samuel 8, é quando os israelitas, o 1 Samuel é um livro histórico, então é depois do período dos juízes, finalzinho ali do período dos juízes, né? E Samuel foi o último dos juízes de Israel, né? Antes de haver reinado, é importante a gente lembrar disso. Então eles pediram um rei, aqui no capítulo 8, eles queremos um rei, o povo, as nações vizinhas tem um rei, nós não temos um rei, e Samuel vai lá e fala: Deus, Senhor, eles estão pedindo um rei, o que é que eu faço? Aí Deus fala assim o seguinte para Samuel fala para eles como que vai ser esse rei. Eles vão, aí dá uma descrição do capítulo 8, do 11 até o 12, ele vai colocar vocês para trabalhar, vocês vão ter várias atividades, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, e passa uma série de requisitos e de atividades que o rei iria implementar. E talvez eles não pensaram nas consequências disso, só por conta da inveja, por conta da comparação com outras nações. Não, nós queremos um rei. E Samuel fez certo, consultou ao Senhor o que deveria ser feito. Mas eles, de maneira teimosa, olha o que diz no versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Samuel era juiz e era profeta de Deus. Então ele estava falando em nome do Senhor. E o que é que o povo disse aqui? Nós não queremos ouvir a voz. Eles não quiseram ouvir. Queremos um rei sobre nós. Não estavam aceitando a liderança de Deus através dos profetas e dos juízes. Aí no versículo 20, nós também seremos como as outras nações. Seremos como as outras nações. Irmãos, é a terrível comparação. Nós queremos ser iguais aos outros, nos comparar com outras coisas, com outras pessoas. Há pessoas que querem mudar de igreja porque se comparam com outras igrejas. Há pessoas que comparam líderes espirituais, que comparam pessoas, vivem uma vida em torno de comparações com outras pessoas. Que nós possamos ser nós mesmos do jeito que Deus nos criou e tem nos transformado. E mais ainda, atentando a obedecer a voz dele. E o que é que diz no versículo 21? Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Deus disse, Samuel falou, Deus, eles falaram exatamente isso. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz. Deus disse, façam o que eles estão pedindo. Vocês estão vendo aí, irmãos? Muitas vezes Deus tem a vontade dele permissiva. Ele permite as coisas para que a gente aprenda e reconheça em tempo, de fato, que é Ele que sabe o que é melhor para nós. Mas nós insistimos em tomar decisões e com isso nós colhemos as consequências. E aí a história vai mostrar nos livros históricos, nos demais vocês vão ver vários reis que vieram e fizeram desastre na história. Mas Deus, acima de tudo, Deus estava controlando e cuidando de tudo isso. Porque viria um rei perfeito, um rei maravilhoso, que é Jesus Cristo. Então a história está aqui, não é para constar apenas e ficar parado no livro, é para a gente conhecer, retirarmos os princípios que tem nele e vermos o que se aplica a nós hoje. Esta foi uma reflexão em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel é um dos livros históricos, o segundo bloco de livros que aprendemos hoje. Repetindo, o primeiro, Pentateuco, 5 livros. O segundo bloco, 12 livros, que são os livros históricos. Continue conosco neste panorama, nesta visão bíblica, na visão geral da Bíblia. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, da sua família, de toda a igreja. Estamos juntos para a glória de Deus. Amém?